Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Minutos de Techuvá é um oferecimento Ministério Rema, o último despertar. Congregação Israelita Sheolam. Hoje nós vamos falar sobre a Techuvá de Neemias. O livro de Neemias e Esdras, na Bíblia hebraica, é um livro só. E conta a Techuvá dos judeus que estavam na Babilônia e retornaram para Judá, para Jerusalém. O livro de Neemias, em especial, ele começa com uma oração e termina com uma oração. Não é muito comum isso nos outros livros. E nós lemos no capítulo 1 de Neemias, no versículo 4, diz assim: quando estas palavras eu ouvi, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Que palavras eram essas? Essas palavras se encontram no capítulo 1, no versículo 3. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e humilhação. Esses que retornaram, que fizeram techuvá, que voltaram para Jerusalém, eles estavam cumprindo uma profecia bíblica feita por Jeremias, que eles ficariam 70 anos no exílio. Agora eles estavam de volta. E muitas vezes você pode pensar, mas eles estavam cumprindo uma profecia, e por que eles estavam nessas condições de humilhação, de necessidade, passando dificuldade, chegando a passar fome? Muitas vezes você imagina que porque você se une a um grupo religioso, ou você faz parte já há muito tempo, nada de adversidade vai acontecer na tua vida. Talvez você imagine que você está blindado. Mas nós vamos ver nesse pequeno estudo de Minutos de Techuvá, que não é uma realidade isso. Existem algumas causas que podem levar a esse tipo de dificuldade. E nós vemos que ele, quando soube Neemias, que era um homem funcionário do governo, um homem que tinha recursos financeiros, tinha poder, quando ele soube que os seus irmãos que estavam em Techuvá, que haviam voltado, estavam passando dificuldade, aquilo afetou muito ele. Por quê? Ele não imaginou que aquelas pessoas que estavam cumprindo uma profecia iriam passar pelaquela dificuldade. Ele achou que todas as providências divinas seriam tomadas. Mas para que as providências divinas, para que as bênçãos divinas sejam tomadas, tem que haver alguns critérios. E é esses critérios que hoje nós vamos discutir. Nós vamos descobrir, no versículo 7 do capítulo 1 de Neemias, uma das causas em que as pessoas estavam passando dificuldade na adversidade, no retorno, na techuvá, ao retornarem a Jerusalém. Diz Neemias: temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenastes a teu servo Moisés. Nós vemos aqui uma das causas primordiais da necessidade, da dificuldade que aqueles que estavam em techuvá, que haviam retornado a Jerusalém, estavam passando. Eles haviam negligenciado observar os mandamentos dados a Moisés, os estatutos e os juízos. Eu aconselho que você, quando tiver um tempinho, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, e ali você vai ver as bênçãos e as maldições. As bênçãos inerentes àqueles que obedecem,
e as maldições inerentes àqueles que as transgride. Leia com calma e você vai encontrar, né, como ser uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. E esse processo de techuvá, ele precisa de uma restauração genuína, escritural. Eles estavam passando dificuldades financeiras, estavam sendo oprimidos pelos inimigos do povo judeu. Segundo os relatos, eles tinham que trabalhar com uma colher de pedreiro na mão e com uma espada na cinta, porque eram acossados constantemente pelos inimigos. E isso não deveria acontecer. Eles haviam obedecido retornar. E agora eles estão em Jerusalém. Estão vivendo esse momento de opressão. No capítulo 5 do mesmo livro, diz assim: Ora, os homens e suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus e seus irmãos, dizendo: nós estamos passando fome. Nossos filhos e nossas filhas somos muitos e não temos trigo suficiente. Alguma coisa estava errada. Havia ali algum problema. E esse problema nós vamos detectar, né? Justamente o porquê acontecia isso. No versículo 4. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, até para pagar os impostos. Eles eram obrigados a tomar dinheiro emprestado com os agiotas e se endividavam cada vez mais, e seus filhos eram levados como escravos para pagar aquela dívida, e era uma bola de dívida que ninguém mais conseguia contornar aquela situação. A situação havia perdido o freio, não tinha mais para onde correr. E Neemias agora está vendo uma situação como aquela, e o que ele vai fazer? Como ele vai resolver esse problema? Como ele pode mudar essa situação? Ele identificou que eles haviam, em primeiro lugar, abandonado a observação e a obediência à lei, os estatutos e os juízos. Então nós podemos identificar que as dificuldades que nós estamos passando hoje, com certeza absoluta, ela vai passar por esse problema. É um problema muito similar, muito semelhante. Nós vamos identificar também no estudo o seguinte: 3 problemas básicos que fizeram com que aquele povo que havia retornado, que estavam em techuvá, passassem dificuldade. E nós podemos fazer isso para os nossos dias hoje, né? Nós estamos vivendo numa crise socioeconômica, numa crise pandêmica, né? Um desemprego muito grande. Todavia, existem pessoas que estão ganhando dinheiro como nunca, pessoas que estão prosperando, e aqueles que estão em techuvá estão passando dificuldades. Então nós vamos identificar aqui algumas coisas, e seria bom que você observasse, para ver se você não tem praticado essas mesmas coisas, e se as consequências das dificuldades que vocês estão passando, não sejam motivados por isto. Muitas vezes nós não entendemos os objetivos e os propósitos divinos e acabamos esquecendo de buscar uma solução. Em Neemias capítulo 13, no versículo 1, nós encontramos a seguinte citação. Neemias 13, 1. Perdão. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção.
Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os descendentes dos moabitas e amonitas. Eles não poderiam se unir em casamento com pessoas desta nação. E o que aconteceu? Aqueles que vieram da Babilônia acabaram casando-se com mulheres amonitas e moabitas e começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, abandonaram a lei do Senhor, ignoraram a Torá. Então nós vemos aqui o primeiro problema: se misturar com mulheres. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. As Escrituras Sagradas nos falam que mulher em profecia seria uma igreja. O que está acontecendo com as pessoas? Elas ficam pulando de igreja em igreja, né? E muitas pessoas comparam, né, uma igreja poderosa, dezenas de membros, e ele acaba sendo atraído, né, por aquele movimento religioso, que todavia é apóstata, que não guarda os princípios da Torá. E isso vai causar nele justamente aquilo que nós hoje estamos ensinando, que é os problemas que vão afligir aqueles que estão em Techuvá, naqueles dias de Neemias e nos nossos dias, né? Continuando, nós vemos também no versículo 10 o seguinte: também ele tomou conhecimento que as porções dos levitas não lhes foram dadas. Que porção era dos levitas? Os dízimos e as ofertas. As pessoas casaram-se com mulheres que não podiam ter casado, né? Ou se uniram com igrejas que elas não deviam ter se unido, não deram mais os dízimos e as ofertas, e os levitas foram forçados a ir trabalhar para ter o seu sustento. Hoje nós vemos que existe uma campanha nas redes sociais condenando aqueles que doam para o crescimento da obra de Deus. Nós gostaríamos que, se você assistir esse vídeo, coloque nas observações os milagres que Deus fez na tua vida por você ser fiel aos dízimos e ofertas. E nós vemos aqui que os levitas tiveram que voltar para suas terras, trabalhar para poder sobreviver, e a obra de Deus foi abandonada. O que aconteceria se nós não pudéssemos estar ensinando você? Você seria uma presa fácil das pessoas mal intencionadas que lhe enganariam e te levariam para o engano e a perdição. Então nós vemos aqui o segundo ponto. O primeiro ponto: se uniram com mulheres, com igrejas que não deveriam ter se unido. O segundo: não devolveram os dízimos, não devolveram as ofertas. E isso causou um grande prejuízo para a obra de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça ou continue acontecendo conosco. Não faz o menor sentido você pertencer ao movimento de Techuvá e você não cumprir a Torá. Não faz o menor sentido. Você está caindo num grande erro. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa mal intencionada. Não adianta você guardar o sábado. Não adianta você não comer alimentos impuros. Não adianta você não ser idólatra. E todavia você reter os recursos que Deus deu para aqueles que pregam a palavra. Nós vemos algumas palavras muito raramente na Bíblia encontradas. E uma delas é: roubará o homem a Deus? No que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados toda a nação.
Você não vai encontrar essa palavra praticamente em outro lugar. Deus usa exatamente quando você se apossa daquele que é o recurso financeiro que Ele proporcionou para a pregação do Evangelho. No versículo 14: Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que fiz ao templo do meu Deus e para o seu serviço. Lembra-te de mim, Senhor. Agora Ele restaura e Ele exige que todos tragam os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E finalmente, outra transgressão, o sábado. No capítulo 13 você vai ver que Neemias está ali conduzindo as obras de restauração e ele percebe que no sábado gentios adentravam a cidade para trazer as suas mercadorias. Ele teve que fechar os portões e colocar guardas. Depois você faça a leitura completa desse livro e você vai entender. Por quê? Mesmo ele ensinando que não deveriam trabalhar ao sábado, eles estavam trabalhando. Eles insistiam em trabalhar. Você reter o dízimo, você trabalhar ao sábado e você se misturar com religiões como mulheres amonitas e moabitas que não servem a Deus, isso vai gerar na tua vida uma série de maldição. Isso vai fazer com que você pereça, passe necessidade.